Boa noite, amados irmãos, Pai do Senhor. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O autor do livro de Gênesis é Moisés. E ele está no deserto, no Monte Sinai, escrevendo os livros. E no versículo 1 a Bíblia diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amados irmãos, aqui esse princípio está falando da eternidade. Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Aqui é o primeiro mundo, no versículo 1 de capítulo 1 de Gênesis. Porque você entender melhor, eu vou narrar aqui algumas partes da capítulos da Bíblia. Se vocês quiserem deixar pergunta a respeito, eu depois respondo nos comentários. Aí o reino dos céus é bem organizado, irmão. Tem anjos, querubins, serafins. E Deus criou um plano para aqueles anjos ali, né? Eles habitavam na terra. Imagina o cenário, do jeito que o mundo é hoje. Aí, do planeta, né? Do satélite dá para ver, né? Bem direitinho a terra, o globo terrestre. Aí, Satanás era um anjo protetor de Deus, que fala em Ezequiel 34, querubim ungido da guarda real. E ele era o mais belo, o mais famoso, cheio de pedras sardônicas, cheio de pedra, todo tipo de pedra, berilo. E ele servia o Senhor, né? Ele andava no caminho, até que se um dia Deus, com sua onisciência, viu no coração dele iniquidade. E a Bíblia vai narrar em Isaías, capítulo 14, que ele pensa no seu coração, ó: subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Queria se comparar a Deus, a criatura querendo se comparar ao Criador. E Deus, na mesma hora, não houve guerra no céu não, na mesma hora Deus cria o arcanjo Miguel. Nós vimos no livro de Judas, lá no Novo Testamento, que fala dele, né? Algumas partes da Bíblia, no livro de Daniel. E ele pensa, né? Subirei a mais alta nuvem, serei semelhante ao Altíssimo. E o Senhor cria o arcanjo Miguel e de repente ele é expulso da terra. Porque ele tinha corrompido, a Bíblia diz que ele corrompe a terça parte dos anjos. Aí, irmãos, eles são lançados fora da... Veja que ele está na terra, né? Ele diz: subirei às mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí sobe. Aí de repente ele desce. Sabe por quê? Porque lá no Novo Testamento, em Mateus, o Senhor Jesus diz: eu vi Satanás descer como um raio sobre a terra. Ele caiu. Aí foi destruído, né? Esse primeiro mundo. Criou aquele caos. Aí no versículo 2, nós vimos: e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, perante o abismo.
E no versículo 3 do capítulo 1, o Senhor cria a luz, diz: haja luz e houve luz. A palavra criar no hebraico significa bara. Criar é a partir do nada, haja. Deus cria a partir do nada. Então, aí no primeiro dia o Senhor fez a luz, no segundo dia fez os céus e as expansão, separando as águas. Aí fez no terceiro dia a terra, o mar, fez ave furtífera, toda a relva. Aí vai. No quarto dia ele cria o sol para dominar durante o dia. E durante a noite a lua para servir para a estação, dias e anos. Aí no quinto dia ele vai criando, né, os seres viventes, a baleia, os peixes, os répteis, segundo a sua espécie. E no sexto dia Deus cria o homem, cria primeiro as bestas feras da terra, o gado, répteis, animais selvagens, e cria o homem. Aí no capítulo 2 de Gênesis, 1, 2 e 3, Deus viu que era bom tudo que tinha feito e descansou. Abençoou o sábado e descansou. Aqui é uma introdução do livro de Gênesis, né? Do capítulo de Gênesis. Só assim um resumão. E agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Até aqui o Senhor falou.